estamos aí para nós darmos, não é, continuidade aí à nossa aula de número 10 sobre o Espiritismo, né? Nós estamos começando aí falando sobre o Espiritismo. Vamos dar continuidade aí nessa parte 2. O Espiritismo moderno surgiu em Huddersville, nos Estados Unidos, com as irmãs Margaret Fox e Catherine Fox. As duas eram ainda crianças quando, em 31 de março de 1848, aconteceram as primeiras manifestações espíritas. Ruídos de pancadas foram ouvidos na casa da família Fox. Depois, móveis passaram a se mover de uma parte para outra. Kate e Marge criaram um sistema de comunicação com o suposto espírito. As notícias do fenômeno se espalharam e sessões espíritas começaram a ser realizadas por toda parte, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. O fundador do Espiritismo moderno teve seu início com as irmãs Kate Fox em 1848, lá em Nova York, mas por meio de Leon Denisard Rival, mais tarde conhecido como Allan Kardec, que o Espiritismo foi então codificado. As Escrituras. O que o Espiritismo ele diz sobre as Escrituras? Define-se como doutrina espírita o conjunto de princípios básicos reunidos por Allan Kardec que constituem o Espiritismo. As doutrinas do Espiritismo estão contidas nas obras escritas por Allan Kardec, quais sejam o Livro dos Espíritos, 1857, O que é Espiritismo, 1859, O Livro dos Médiuns, 1861, O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, O Céu e o Inferno, 1865, a Gênese, 1868 e a Obra Póstuma, 1890. Então nós temos aí o que eles definem aí como escritura, que eles acreditam aí como regra de fé e prática, são essas obras, esses escritos aí que foram difundidos aí por Allan Kardec, E sobre Deus, o que o Espiritismo fala sobre Deus? A doutrina espírita acerca de Deus é ambígua, ora assumindo aspectos deístas, ora aspectos panteístas, ora confundindo-se com a doutrina característica do cristianismo histórico, refere-se à figura de Deus com frequência como divino foco ou supremo foco do bem e do belo, ou o grande foco divino. Então, todas as vezes que eles vão se referir à pessoa de Deus, eles se referem usando essa frase, o grande foco divino, ou o foco divino, ou o supremo foco do bem e do belo. Então, são essas as definições que eles têm aí da pessoa de Deus. E sobre Jesus, o que eles falam sobre Jesus? Allan Kardec deixou em suas obras póstumas um estudo de 41 páginas sobre a natureza de Cristo, todo ele tendenciosamente orientado a provar que Jesus não era Deus. Jesus é colocado no mesmo patamar dos grandes filósofos fundadores de religião do passado, como Sócrates, Buda, Confúcio, Zoroastro, Maomé, entre outros. Então a religião espírita, ela coloca aí Jesus como um dos grandes fundadores das demais religiões que existiram também em épocas passadas, como nós citamos aí.
alguns atribuem a ele como um grande filósofo. Diferentemente do cristianismo, que o cristianismo atribui à pessoa de Cristo a sua divindade, reconhecendo ele como Deus, como criador do universo e sustentador de todas as coisas, sendo igual ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Com relação ao Espírito Santo, a doutrina espírita diz o seguinte: o Espírito Santo é uma falange de espíritos puros, ou seja, almas que reencarnam inúmeras vezes e que alcançaram a perfeição e hoje habitam no sol. Esse conglomerado de espíritos evoluídos seria o Espírito Santo. Então, a pessoa do Espírito Santo, eles dizem que esse Espírito Santo são pessoas que foram se reencarnando devido a ter chegarem a uma perfeição, né? Elas se agruparam, se aglomeraram essas almas e então daí se dá, né, a pessoa do Espírito Santo. Com relação à salvação, após inúmeras reencarnações, todos chegarão à perfeição sem Deus, sem Jesus, mas por mérito próprio. Então, a salvação, eles alegam que a pessoa vai passar por várias reencarnações até chegar à perfeição, sem o auxílio de Deus e sem o auxílio da pessoa de Jesus. Mas as pregam a salvação, então nós vemos que eles pregam a salvação por mérito próprio, né? O conhecimento e as boas obras possibilitam o acesso a um nível superior na vida futura. Arrependimento, expiação e reparação são as condições básicas para se obter um espírito puro. Então eles vão trabalhar, né, a questão da salvação nesse ponto de reencarnação. A pessoa, por mérito próprio, ele vai trazer aí um melhoramento na sua condição de vida, nas suas obras, vão se purificando cada vez que a pessoa vai reencarnando, e assim, dessa forma, ele consegue então obter a salvação. Tem um outro tema aqui também, né, que nós vamos abordar, o que eles alegam sobre a morte. Esses temas que nós estamos passando aqui, nós já passamos também por outras religiões, falamos o que cada religião pensa a respeito desses temas. Agora nós estamos estudando sobre o Espiritismo. Então, o que o Espiritismo fala sobre a morte? É apenas um estado transitório. Depois da morte terrena, a vida continuará no mundo espiritual. Então eles dizem que logo após a morte aqui na vida física, a vida continua no âmbito espiritual. Para os espíritas, existe pluralidade de existências, novas vidas terrestres. Trata-se do princípio reencarnacionista da pluralidade de existências. Na proporção em que avança na contínua conquista para a perfeição final, a alma em suas novas encarnações assumirá um novo corpo e viverá para sempre livre de corpo, independente da matéria, né? E aí outras características. Os espíritos promovem sessões para contatar os desencarnados e buscar curas psíquicas. Promovem serviços congregacionais com cânticos, músicas, sermões, mensagens de espíritos desencarnados e profecias. Podem usar os tabuleiros Ouija, né? Atraem pessoas enlutadas, pois elas têm esperança de contatar o ente querido falecido. Então, uma grande arma
dessa religião espírita é trabalhar nessa questão aí das emoções, das fragilidades das pessoas aí com relação à morte de um ente querido, onde consegue mostrar para essa pessoa que ela consegue ter uma comunicação com aquele ente querido que já faleceu, né? Então a pessoa fica esperançosa para se comunicar com esse parente, e aí então com isso eles conseguem disseminando aí as suas doutrinas, né, através dessas, vamos dizer, essas condições que eles trabalham muito bem nisso, que sem dúvida é uma obra missionária da parte deles, né, trabalhar essas questões, envolver essas questões do ser humano, para trazer então uma resposta às indagações, né, que as pessoas elas têm com relação, né, à morte, com relação àquelas pessoas que partiram, né? Então eles iniciam sessões chamadas sessões espíritas, onde convida essa pessoa para estar presente, e ali invoca-se, né, o espírito daquela pessoa, e ali, segundo eles, durante aquelas sessões, aquela pessoa vai estar falando ali que ela está num lugar bom, que ela foi para tal lugar, né, que não precisa se preocupar com ela. Então essa é um ponto forte da doutrina espírita, né? Essas manifestações que ocorrem no dia a dia aí e perceptível pelas pessoas, né? Então nós encerramos também essa parte 2, né, da aula 10 sobre a doutrina espírita. Esperamos você aí na parte 3 aí, que estaremos juntamente aí, né, trazendo mais comentários aí.